Olá, queridos. Tudo em paz com vocês? Espero em Deus que vocês estejam bem, estejam se esforçando. Logo, logo nós passaremos por essas provas e essas expiações, não é mesmo? Estamos aqui mais uma vez agradecendo a oportunidade para falarmos do nosso Evangelho do Mestre Jesus e da nossa doutrina espírita, essa doutrina libertadora. Antes de qualquer trabalho, nós sempre pedimos ajuda a Deus, aos amigos espirituais, através de uma prece. Então, convidamos a todos nesse instante para levar os pensamentos ao alto e pedir a Deus que nos auxilie nesse momento, nossa conversa que nós teremos, pedindo também, Senhor, tem misericórdia de nós, dos nossos irmãos que estão em dor e em sofrimento, muitos que estão passando agora pela provação dessa Covid, dessa enfermidade que nós entendemos é mais um exercício de fé, exercício de solidariedade, exercício de esperança, para fortalecer-nos em espírito e em verdade. Assim, Senhor, agradecemos pelo dom da vida e agradecemos por tudo, Senhor, todas as misericórdias que nós temos todos os dias, incessantemente, oriundas de teu infinito amor sobre nós. Assim seja. Bem, irmãos, hoje vamos falar de um tema bem atual, né? Conflitos existenciais na atualidade. O Mestre Jesus nos disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o Mestre nos convida a nós também, por nossa vez, vencermos o mundo, vencermos as nossas inclinações, nosso medo, vencermos nossas imperfeições. E é nesse convite que nós vamos embarcar, no convite do Consolador Prometido, que é personificado na figura do Mestre Jesus, sim, como um bom pastor, mas também na figura da doutrina espírita, como esse consolador de almas. Todos nós estamos experimentando situações dificílimas em nossa sociedade, mas não são situações que vieram ao acaso, e também nós não estamos aqui por acaso. Se estamos passando por esses problemas, é porque pedimos a Deus a oportunidade de estarmos aqui nesse instante, neste tempo, neste período, para, junto com nossos irmãos, vencermos as nossas limitações e nos tornarmos espíritos melhores. Então, os conflitos existenciais da atualidade, conflitos existenciais, o nome já diz, ao longo de toda a existência nossa como espíritos. Então, vamos lá. Passar. Dê só um momentinho. Aqui. Pronto. Vamos lá. Começamos com uma perguntinha bem simples. Quem somos nós? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Repare que não é quem é Deus, né? Como é Deus? Que é Deus? E a resposta do Espírito de Verdade é: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus é a inteligência superior a toda e qualquer inteligência. Causa primária de todas as coisas, porque tudo se fez segundo a vontade de Deus. Nós somos emanações de seu pensamento, de sua criação, do seu momento de desejar
que houvesse vida e nós fomos criados. De que maneira? Nós vamos ver a partir de agora. Então, quem somos? 3 perguntas permeiam a humanidade de todo sempre. Que somos, ou quem somos, de onde viemos e para onde iremos. A doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, veja que não é uma religião, espiritismo não é religião. A doutrina é baseada num tripé, filosofia, religião e ciência, e esta tríade precisa ser encarada, analisada como uma tríade. Não deve, de forma alguma, ser apartada desse formato. Então, nós não temos uma religião, nós não temos um pensamento filosófico, nós não temos uma linha científica. Nós temos uma tríade, uma trindade que trabalha em conjunto para harmonizar o universo e harmonizarmos. À medida em que nós conhecemos a doutrina espírita, nós vamos ampliando o nosso campo de visão sobre tudo e todos. Às vezes parece exagero para as pessoas quando nós falamos que todas as respostas, ou pelo menos a mais esmagadora maioria das respostas que nós buscamos, ou que buscamos sempre, desde que nos entendemos por gente, está no Livro dos Espíritos. Um livro com 1019 questões. E qualquer situação em que estejamos, qualquer problema, qualquer enigma que enfrentemos, nós vamos buscar lá no Livro dos Espíritos e, por certo, ele vai ter uma resposta para nós. Um livro riquíssimo, do Pentateuco da Doutrina, formado por 5 livros. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese e o Céu e o Inferno. Tá? O Pentateuco da Doutrina Espírita, que todos nós precisamos conhecer. Então, a pergunta é bem complexa e vem repetindo-se ao longo dos séculos por historiadores, pensadores, filósofos, poetas, céticos e etc. Desde todo sempre, desde que o mundo é mundo, que o homem circula pelo mundo, ele faz esses questionamentos. Por quê? Porque trazemos em nós a essência divina. Trazemos em nós a centelha de Deus. E trazemos em nós também esse questionamento. Por quê? Porque ele nos criou de que forma? Vamos lá entender isso. Vamos encontrar na doutrina espírita alguns elementos chaves na tentativa de esboçar uma resposta para tão intrigante pergunta. Somos espíritos imortais, não somos eternos, porque a palavra eterno nós designamos para aquilo que não tem nem início, nem fim. Então, eterno, só Deus. Somos imortais. Por que somos imortais? Porque tivemos um início, embora não tenhamos fim na condição espiritual. Tivemos um início. Qual foi o início? O momento em que Deus nos deu a vida. Pela emanação do seu pensamento através do fluido vital, primeiro o fluido universal, depois o fluido vital, a derivação do fluido universal, e nós fomos agraciados com o dom da vida. Então, fomos criados. Então, nós tivemos um início. Somos imortais. Partimos da simplicidade da ignorância. Deus nos criou simples e ignorantes para que não fôssemos melhores do que ninguém. Ao nos criarmos todos iguais, ele nos deu completa condição para evoluir, crescer, sermos criaturas cada vez melhores, porque uma de suas leis é a lei do progresso. E para nós foi sempre apresentados caminhos que nos levam para a elevação espiritual.
Às vezes, escolhemos outros caminhos mais tortuosos que nos levarão também ao processo evolutivo, embora percamos mais tempo ao longo dessa estrada. Por quê? Porque ao lado desta simplicidade, desta ignorância, nós tivemos também o quê? Nós somos agraciados pela vontade, pelo livre-arbítrio. Diferente dos outros reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, nós que pertencemos ao reino hominal, nós desenvolvemos ao longo de todo esse processo o raciocínio, o pensamento, ou o livre pensar, através do livre-arbítrio, que é o que é a livre escolha. Então, Deus não nos tolhe, não nos proíbe de nada. E nós, seres conscientes, ainda longe da consciência espiritual, não dizer de Joana de Ângeles, que ela divide os níveis de consciência em 5 níveis, nós ainda estamos bem nos primeiros níveis. Então, mas já temos consciência da nossa posição nesta cadeia evolutiva dos reinos. Então, já sabemos que nós escolhemos, né, a forma com que nós queremos nos comportar, a forma com que nós queremos viver. Então, partimos da simplicidade, seres bem simples, para esta complexidade. Porque o ser humano, o espírito, é um ser complexo. Nós temos momentos bem intrincados. Nosso próprio pensamento é algo que ainda se é estudado e ainda será estudado por muitos e muitos anos. Então, partimos da simplicidade da ignorância. Ignorância no fato de ignorar a maioria das leis que regem o universo, a maioria das leis que nos regem. E lutamos constantemente para nos encontrarmos, né? Ou encontrar o nosso lugar neste universo, nesse cosmos tão imenso para nós. Estamos em processo contínuo de evolução através da lei de reencarnação, em busca de plenitude, que é o nosso destino. Então, processo contínuo de evolução, porque uma das leis morais que está lá no Livro dos Espíritos é a lei do progresso, a lei de evolução. Nós evoluímos sempre. Nenhum espírito retroage no seu processo evolutivo. Então, nós estamos sempre caminhando para frente. Às vezes, caminhando pelo caminho, né? Escolhemos a estrada do acerto, então esse processo se dá muito mais rápido, muito mais ágil. Às vezes, escolhemos o caminho do erro, do desatino, que vai nos empurrando pela lei de progresso também para a evolução, só que a passos mais pesados, difíceis. Por quê? Porque estamos infringindo uma lei natural. O amor é a nossa essência, porque Deus nos ama e nós temos Deus dentro de nós. Então, quando tentamos fazer o mal, quando pensamos no mal, quando nos comprazemos em fazer algo que prejudique principalmente o nosso semelhante, nós estamos indo de encontro a essa lei, não ao encontro da lei, que é diferente. Nós estamos querendo afligir, nos bater contra esta parede, que é a lei de Deus, e lógico que nós não teremos sucesso, porque as leis são bem maiores que nós. E aí vem a dor e o sofrimento. Nós atraímos para nós a dor e o sofrimento, porque estamos querendo fazer uma chamada cirurgia anacrônica. O que é uma cirurgia anacrônica? Algo impossível de se fazer. Então, o nosso sofrimento vem exatamente porque nós estamos querendo ir contra a nossa natureza natural, com a redundância, né? Mas o natural nosso é o amor. O natural nosso é o acerto, sim.
embora pelo nosso nível de consciência animalizado ainda, materializado, não percebamos isto. Então, através de quê? Das leis da reencarnação. Então, nós espíritas, é um dos 5 princípios da doutrina espírita, é a reencarnação, a crença na reencarnação, né? A crença na imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, e a reencarnação é um desses princípios da doutrina espírita. Então, nós evoluímos através das idas e vindas. Então, todo o nosso sofrimento, toda a dor, toda a dificuldade que nós passamos, quando entendemos que faz parte de um período curto da nossa existência, uma única encarnação, mesmo que a gente leve 100 anos nessa encarnação, ela é apenas um espaçozinho, no dizer de Emmanuel, entre o berço e o túmulo. Um simples espaço entre berço e túmulo, mesmo que leve 100 anos, tem pessoas que há mais que 100 anos, mas comparado com toda a existência, com toda a vida que nós ainda temos para percorrer enquanto espírito, é um nada. E muitas vezes nós hipervalorizamos esta vida atual, esta encarnação, em detrimento de tudo que nós ainda vamos experimentar lá na frente. Então, a reencarnação é essa misericórdia divina que Deus nos dá para nós termos a oportunidade de, a cada nova experiência, novas oportunidades são apresentadas para nós de mudança de hábitos de crescimento espiritual. Em busca do quê? Da plenitude, que é o nosso destino. Ninguém está lá no livro dos Espíritos. Kardec pergunta, mas se o espírito quiser permanecer estacionado, não quiser evoluir, a Espiritualidade diz, a lei do progresso simplesmente vai passar como de roldão e empurrá-lo para progredir. Por quê? Porque é uma lei natural e o progresso não pode ser emperrado por causa de uma, duas, algumas criaturas. Nós estamos vendo aí a pandemia, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, que faz parte desse processo evolutivo do planeta Terra, que vai passar de provas e expiações para um planeta regenerador, e nós precisaremos acompanhar esta evolução. Quem não quiser aproveitar essa evolução do planeta Terra, será convidado para reencarnar em um outro planetinha compatível com o seu grau evolutivo. Porque Deus não condena ninguém ao inferno. Não existe isso. Vamos acabar com esse pensamento. Não existe inferno. Não existe um lugar em que Deus coloca as criaturas para sofrer eternamente, meus irmãos. Não existe isso. Então, quem não quiser acompanhar o progresso vai ser o quê? Convidado para ir para outra casa. Jesus nos disse, há muitas moradas na casa do Pai. A terra é apenas uma morada, é apenas uma casa das inúmeras que nós temos no nosso sistema solar, na nossa galáxia e no universo, que tem várias galáxias. Ok? Somos espíritos imortais em evolução. Essa é uma grande realidade que precisamos assimilar, conscientizando-nos de que a vida humana é um período escolar dentro de uma série de existências, onde nos educamos e reeducamos, sofremos e nos alegramos, erramos e acertamos, progredindo sem cessar. Nós vimos esse texto aqui no Reformador, na revista Reformador. Então, somos espíritos imortais e em processo evolutivo. Então, série de existências em que nós vamos progredindo sempre, porque isso é o que irá acontecer. Ainda somos espíritos imperfeitos e nos encontramos na infância espiritual. Ainda nos falta muito para alcançarmos a maturidade no processo evolutivo. Os erros que cometemos são deficiências na aprendizagem. Repetindo as lições, aprenderemos a não errar mais.
no livro Reencarnação, Processo Educativo. Nós, meus amigos, às vezes nós exigimos demais de nós. Nós queremos, em uma única encarnação, às vezes, resolver todos os problemas de tantas outras encarnações. Não é assim que ocorre. Tudo tem seu tempo. Está lá em Eclesiastes. Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para falar, tempo para calar. Nós temos que respeitar o tempo e o processo evolutivo. A evolução não dá saltos. Nós não vamos acordar amanhã espírito de luz, anjos. Não temos como hoje, eu, Luciana Lima, amanhã acordar uma Alcione, né? Aquela personagem do livro Renúncia, romance de Emmanuel. Recomendo, quem não leu, leia esse romance. E os romances de Emmanuel, né? Renúncia, a caracterização, né, daquele espírito valoroso, firme nas suas convicções, que venceu todas as provas e todas as expiações, foi vilipendiado, né? E conseguiu trazer dentro de si os ensinamentos do Mestre Jesus, passar aos outros e permanecer ileso no seu processo reencarnatório. Então, ainda estamos na infância espiritual. Tem coisas que nós já temos condição de fazer com toda certeza. E tem coisas que nós já temos condição de deixar de fazer. Então, determinados comportamentos libidinosos, determinados pensamentos que não condiz com o que o Mestre Jesus, que é o nosso Mestre, escolhemos o Evangelho segundo o Espiritismo como o nosso guia. Jesus é modelo e guia da humanidade, está lá no Livro dos Espíritos. Jesus é modelo e guia da humanidade. Escolhemos esse modelo e guia. Então, precisamos seguir os seus passos e colocar em prática os seus ensinamentos. É assim que nós conseguiremos levar as pessoas à renovação espiritual, à mudança espiritual. Então, começa de nós. Essa reflexão é importante para percebermos que o erro ainda faz parte do nosso processo de aprendizagem. E o conflito, nosso tema central, né? Conflitos existenciais atuais. E o conflito surge como uma consequência natural do nosso estado de imperfeição. O próprio Paulo de Tarso dizia: por que, sabendo certo, eu faço o errado? Nós nos perguntamos isso constantemente. Meu Deus, conhecendo o Evangelho, como eu conheço, um pouquinho mais conheço, conhecendo a doutrina espírita, um pouco mais conheço. Por que, Senhor, eu ainda faço assim? Por que eu ainda me comporto assim com o meu semelhante? Por que eu ainda me vejo, né, com inveja, com ira, com rancor, com coisas tão pequeninas que só atrasam o meu processo evolutivo? Por que eu ainda faço isso? Por causa do nosso grau evolutivo. Foram séculos de encarnações alimentando esses pensamentos mesquinhos, esses desejos mesquinhos dentro de nós, achando que os bens materiais é que trazem felicidade, achando que a posição social, determinadas profissões é que vai nos fazer nos elevarmos diante dos nossos irmãos. Fomos ensinados desde criança, doutrinados a viver a vida feliz que apresentaram para nós, a vida de paz, era a vida de luxo. Quando a gente vai perceber que isso é o que? Uma ilusão, no dizer dos hindus, a deusa Maia, que é a deusa da ilusão. Porque tudo que é matéria vai permanecer no plano material. E Jesus Cristo disse: tu és pó e para o pó retornará. Então, tudo isso vai ficar aqui. Posição social, fortuna, determinadas profissões, quando não são trabalhadas, vivenciadas com espírito e verdade, permanecerão aqui, porque muitas vezes foram adquiridos aqueles títulos por vaidade, por orgulho, mas poucos profissionais se empenham realmente em dedicar-se com amor a determinadas profissões, e isso traz o quê?
conflitos, porque às vezes busca determinadas profissões pelo apelo monetário, e são infelizes, às vezes, uma vida inteira de infelicidade por causa de bens materiais, por causa de um status que, às vezes, a pessoa chega a uma determinada idade e diz, para que eu lutei tanto para conseguir isso? E hoje, posso ter bens materiais, mas não tenho pessoas ao meu lado. Estou doente, estou sozinho. Vamos ver mais adiante. Assim, no nosso processo de aprendizado, cairemos algumas vezes da mesma maneira que cai a criança que está aprendendo a andar. Mas também é líquido e certo que alcançaremos a maturidade espiritual, como um belo dia a criança deixará de ser criança e tornar-se alma adulta. Então, quando a criança está dando os primeiros passos, né, nós ficamos apreensivos, porque pode cair, pode bater a cabeça, pode se machucar. Então, nós ficamos ao redor, ó, para dar suporte, ó. Venha, a gente estende as mãos, venha, dê seus primeiros passos, que eu estou aqui para lhe sustentar. A mesma coisa, amigos espirituais, fazem conosco. A mesma coisa Jesus Cristo faz conosco. E nós, espíritas, precisamos acreditar no nosso anjo da guarda, no nosso mentor espiritual e nos trabalhadores espirituais, no plano invisível das casas espíritas que nós trabalhamos como obreiros da vinha do Senhor. É assim que eles ficam, ó. Venha, eu estou aqui lhe apoiando. Tenha coragem, levante esses passos. E os primeiros passos são como os trôpegos. E a gente cai e levanta. Mas à medida que nós vamos insistindo em dar esses passos, as nossas pernas vão ficando mais firmes, como as pernas das crianças vão ficando mais firmes. E aí nós vamos tomando confiança naquele terreno que nós estamos pisando. E daqui a pouco nós estamos o quê? Com uma criança correndo pela casa. Né? A mesma coisa ocorre conosco no plano espiritual. Quando tomamos confiança no trabalho espiritual, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, esse terreno aqui é firme para mim, tenho certeza que eu tenho uma pleia de espíritos que está me apoiando. Oh, meus irmãos, o céu é o limite. E aí nós fazemos prodígios com o próprio Mestre Jesus. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Vamos lá. E aí nós vemos, ó, para os principais conflitos existenciais. Tem este livro aqui que eu recomendo para que vocês leiam também, ó, Conflitos Existenciais, psicografado pelo nosso irmão Divaldo Franco. E a nossa veneranda, né, a irmã Joana de Ângeles, nos diz: a criatura humana está destinada à plenitude, avançando não poucas vezes sob injunções dolorosas que resultam da ignorância ou da má utilização dos recursos preciosos que lhes encontram ao alcance. E aí, neste livro, ela elenca, ó, alguns conflitos existenciais que são os mesmos conflitos que nós estamos enfrentando hoje. Lembra lá no início da nossa palestra, né? Os conflitos existenciais do momento atual que nós estamos passando, ó, fugas psicológicas, que traz o quê? O vazio existencial. Por isso que nós começamos logo a pergunta: quem somos nós? Dizem que Sócrates, quando as pessoas buscavam, né, iam até ele pedir para ser seus discípulos, ele simplesmente olhava para as pessoas e perguntava: quem é você? E aí muitos não sabiam o que responder. Porque se ele, Sócrates, hoje perguntasse para nós: quem é você? Será que se me perguntasse? Eu iria tirar minha identidade, minha carteira de identidade, minha RG, e dizer a ele: eu sou Luciana Lina, eu faço isso, eu trabalho com isso, eu moro na casa tal, no endereço tal, frequento o centro espírita tal, faço determinados trabalhos. Será que é isso que Sócrates ia querer ouvir? Então, era a forma dele escolher os seus discípulos, porque dependendo da resposta, ele nem aceitava aquela pessoa como seu aluno, né, para a sua escola socrática. Então, ele queria o quê? Aqueles que chegavam até ele e diziam assim: eu sou uma
alma, eu sou um ser em busca de sabedoria. E filosofia é isso. É a busca do saber. O filósofo, ele é, acima de tudo, um pesquisador, um observador de tudo que está ao seu redor. Então, o que é que nós somos? Eu sou Luciana Lima? De forma alguma. Eu estou Luciana Lima. Eu sou professora? De forma alguma. Eu estou hoje professora lecionando. Mas eu sou um espírito na escala evolutiva. Estou aqui para aprender com os meus irmãos a ser uma criatura melhor a cada dia. É isso que eu sou. Porque esta roupa aqui, isso aqui é o quê? Uma persona, né? Luciana Lima é uma personalidade que eu estou vestindo nesta encarnação. Daqui a pouco esta roupa vai se desgastar e vai chegar o momento de eu devolver essa roupa à terra, porque isso aqui é pó. E ao pó retornará, como disse o mestre Jesus. Então, daqui a pouco eu vou ter que me desfazer dessa roupa, agradecer a Deus pela oportunidade de ter me dado essa vestimenta, mas eu, espírito, permanecerei. Partirei para o plano espiritual e pedirei outra oportunidade e outra roupa, pela misericórdia de Deus, me será concedida. E nesta outra roupagem, com outra família, com outros espíritos, eu vestirei um outro corpo para continuar o meu processo evolutivo. Então, fugas psicológicas que trazem o quê? O vazio existencial, porque a maioria das pessoas hoje na sociedade não sabe quem são, não sabe o que estão fazendo aqui, não sabe para onde irão e nem de onde vieram. Então, as pessoas dizem aí uma frase que eu acho interessante: se você não sabe o seu destino, qualquer caminho serve. Se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho que eu tome vai servir para mim. Se eu não tenho um ponto. Então, nós precisamos saber, sim, o que é que eu estou fazendo aqui. E muitas dessas fugas psicológicas são o quê? São os vícios, as bebidas, o álcool, né? Os psicotrópicos, os remédios para dormir, os ansiolíticos. A gente vai falar daqui a pouquinho. Tem aqui, estresse e ansiedade. Os ansiolíticos são fugas psicológicas. Por quê? Porque muitas vezes a criatura diz que está fugindo dos problemas, mas, na verdade, está fugindo de si mesmo. Nós, às vezes, quando nós não temos, não conseguimos ficar parados alguns instantes para meditar, para ficar em silêncio conosco, nós precisamos abrir, acender a luzinha de alerta, porque é um indício de que nós não estamos querendo ficar conosco, em nossa companhia. Vamos refletir sobre isso. Então, conflitos existenciais, preguiça, né? Muitas criaturas não querem progredir, e aí ficam, no dizer de Emmanuel, na distração, na zona da distração. E aí é um filme, é um Netflix, é um jornal, é uma novela. Eu conheço pessoas que assistem novelas da tarde até a noite. Todas as novelas, meus amigos. Não é possível que essa pessoa não perceba que a sua vida está se esvaindo entre os dedos. Não é possível que essa pessoa não perceba que, nesse espaço de tempo, ela poderia tirar uma horazinha para ler um livro edificante, para fazer uma visita. Agora não, né, gente? Porque nós estamos nesse processo de pandemia. Mas e quando não tinha pandemia? E daqui a pouco vai acabar, vai passar. Então, será que essa pessoa não reflete que, em algum momento, esse tempo que ela está deixando se esvair passar não vai lhe ser cobrado? É lógico. Raiva, né? Quando as pessoas estão se deixando levar, né, por esse sentimento que
Quem ainda não viu um animal, né? Que a raiva é uma doença, transmitida, né, por um patógeno, e o animal ele fica no estado em que afeta o seu sistema nervoso e ele fica no estado terrível de se ver. Então, um ser humano, quando chega nesta fase raivosa, é difícil de se ver. Está lá no Livro dos Espíritos, ou no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito diz, se a criatura se visse naquele momento de ira, de ódio, de raiva, ele mesmo ficaria assustado com o que ele vê. Porque a criatura se transforma, sai da condição nominal e, evoca a condição de fera. Aquele animal, né, felino, que vê todos os outros como seus inimigos. E como toda fera, a vontade que ele tem é o quê? Atacar e trucidar. Então, é um momento muito triste para o episódio humano. Medo, né? Fobias. Muitas pessoas têm vários medos e que não sabem trabalhar, né, esses medos, e traz conflitos muito profundos, difíceis de se trabalhar, porque o medo limita o homem, limita a criatura. Então, às vezes, a pessoa tem até vontade de fazer, vontade de ajudar, vontade de sair, mas o medo, o pavor, às vezes de remanescências, né? Traumas que viveu em encarnações passadas e que traz esses traumas de forma anímica nos seus refúgios mentais e espirituais, mas precisa o quê? Vencer esses medos. Encarar o medo frente a frente. Ah, mas eu tenho medo de lugares fechados. Reflita, pare para pensar por que esse medo. E se eu tenho esse medo e não tenho uma justificativa nessa encarnação, provavelmente foi na encarnação passada, então passou, foi um momento que passou, eu preciso aprender que não vai acontecer de novo, porque hoje eu estou em outro momento, em outro lugar, com outras pessoas. Ok? A culpa, gente, como a culpa limita a pessoa. Nós falamos no slide anterior que nós precisamos ser mais pacientes conosco, entender o nosso processo evolutivo e não nos culparmos tanto de tantas coisas. Fiz errado, fiz, Senhor, me perdoe. Agora me dê as ferramentas, a oportunidade de consertar isso. É como nós vencemos a culpa. Então, hoje nós vemos, no ambiente social, muitos pais que sentem culpas imensas pelo comportamento de seus filhos, porque eles acham que não lhes deram educação apropriada, que não lhes deram apoio apropriado, e aí vai se crescendo essa culpa, muitas vezes injustificadas. Por quê? Se não fez o verbo passado, não fez quando era criança, não fez quando era adolescente, só que o tempo é o tempo atual. E nós sempre temos tempo e oportunidade para corrigir os nossos erros. Então, quando nós vencemos a culpa, fiz errado, pronto, assumo que fiz errado. Agora eu vou fazer o quê? Procurar corrigir. Então, às vezes, a pessoa se perde, fica na culpa e também não faz nada para corrigir. Aí complica. Ciúme, ansiedade, né? O que é ansiedade? É você sofrer por antecipação. Você ainda nem sabe se vai acontecer, mas já está ansioso. Eu vejo muito, eu sou professora, os pais me dizem, mas eu fico preocupada porque meu filho adolescente saiu para ir para a balada, para ir para a festa. E aí eu fico a noite toda acordada, enquanto ele não volta, eu não vou conseguir dormir. E eu fico assim olhando, que coisa. Primeiro, se deixou o menino ir para a balada, deixou, já fez, já autorizou. Aí você vai perder a sua noite. Ele está lá se divertindo, brincando, porque você autorizou, você deixou ele ir. Então, ele está lá brincando, vai brincar a noite toda, não vai nem pensar, muitas vezes, em você, e você vai perder sua noite preocupado.
E se acontecer alguma coisa, você aqui vai poder ajudá-lo? Não vai. Se acontecer alguma coisa, vai chegar a notícia e você vai ter que resolver quando a notícia chegar. Mas a ansiedade faz com que você sofra antes do problema, se o problema acontecer durante o problema e depois do problema. Então, nós precisamos ser proativos. Nosso corpo é ação. Então, nós precisamos ser ação e não reação. A reação ainda é um traço, né, de imaturidade espiritual nossa. Nós somos reativos, não somos ainda ativos. Então, reativo é aquele que você sabe que ele tem um ponto fraco, então você vai lá e ó, cutuca aquele ponto fraco dele, ele reage. E aquele que age, não. Você cutuca ele no ponto fraco, mas ele, antes de qualquer ação, ele vai refletir. Por que que fulano está me dizendo isso? Por que que fulano está me fazendo isto? Eu dei margem para que isso estivesse acontecendo. Pronto, só nesse intervalo dessas reflexões, a intenção do outro já se perdeu ao longo desse trajeto. Compreenderam, meus irmãos? Ciúme, né? Porque há muita coisa por detrás do ciúme está o quê? Há o orgulho próprio, né? O amor próprio. Eu preciso, eu quero, eu desejo, eu mereço mais do que fulano. E por que que fulano está dando para outro aquilo que deveria dar para mim? Então faz parte ainda da infantilidade, né? E da nossa imaturidade. Crueldade e violência. Jesus Cristo também disse que o mundo foi tomado pelos maus. Maus em que sentido? A fase em que nós estamos passando, os espíritos necessitados de amor e de luz, eles estão raivosos, porque eles estão sentindo que a mudança está chegando. E se a mudança está chegando, não vai ter lugar para eles nesse novo mundo. Como dizem aí, nesse novo normal. O novo normal é um planeta de regeneração. E o planeta de regeneração é incompatível com espíritos trevosos. É incompatível com aqueles que só pensam na dor, no sofrimento. Não é ainda espírito, não é ainda um planeta de luz, né? Não é ainda um mundo feliz. Não vamos confundir. O mundo de regeneração é um mundo que ainda tem dor, ainda tem sofrimento, mas a maioria dos seus habitantes já compreenderam que a união faz a força, que precisamos nos ligarmos à corrente do bem, ajudar o semelhante, que juntos nós conseguiremos mais rápido e melhor do que sozinhos. E aí esses espíritos trevosos, eles não compreendem isso, não aceitam, e aí vem, ó, jogando para nós toda a crueldade, toda a violência, e a nossa mídia sensacionalista, né, alimenta tudo isso. Estresse, drogatização, a gente já falou quando falamos das fugas, né, psicológicas, e o estresse, que existe o estresse natural do nosso organismo. Se o organismo não trabalhar até um certo limite, ele deixa de produzir substâncias que são extremamente importantes para nos mantermos vivos. Agora, o que se fala aí é o estresse sem necessidade. Então, a sociedade do fast food, do tudo rápido, tudo correndo, faz com que a gente fique o quê? Doentes e crie conflitos existenciais. Por quê? Porque tudo é motivo de escândalo. Tudo me incomoda. Tudo me tira da minha zona de conforto. Tudo me tira da minha paz. Ou seja, nós sempre colocamos a culpa no outro, a culpa no externo. Quando nós precisamos refletir que nós não somos extraterrestres, somos habitantes do planeta Terra. E se somos habitantes do planeta Terra, nós contribuímos para a vibração do planeta Terra.
Aí a gente vem para o próximo, ó. Conflitos existenciais na atualidade. Em razão dos hábitos, deixa eu botar aqui, perniciosos que resultam dos pensamentos doentios, instalam-se enfermidades de vários portes. Por conta da vitalização dos miasmas mentais, que são absorvidos por vírus e outros micro-organismos que adquirem morbidade e se espalham de forma epidêmica. Joana é quem nos diz isso no livro Vidas Vazias. Eis como surgem as pandemias que periodicamente invadem a Terra, auxiliam na depuração de seus habitantes. E aí nós entramos no momento atual que nós estamos vivendo de pandemia. Meus amigos, o vírus está aí, seremos infectados, muitos já estão tomando, né, a vacina, graças a Deus, mas quem atraiu esse vírus? Não fomos nós com hábitos perniciosos. Há quantos anos nós estamos falando que o planeta está gritando, que a Terra não suportava mais tantos abusos, os produtos químicos lançados no mar, no ar, as árvores sendo derrubadas de forma indiscriminada, a terra sendo violentada, né, na busca louca do homem, né, frenética, por minerais preciosos, a vida sendo pouco valorizada. Ia chegar um momento em que nós teríamos uma resposta dessa terra. Por quê? Porque a terra é um ser vivo. A terra pulsa, a terra se movimenta. Nós é que não percebemos. Mas ela está aí no seu processo também evolutivo. Está caminhando para a evolução. Então, ia chegar um momento em que isso ia eclodir. E eclodir de que forma? Com essa pandemia. E devemos agradecer a Deus a misericórdia desta pandemia. Porque nós não sabemos o que estava preparado para nós. Ou melhor, os espíritas sabiam sim. Quem conhece Chico Xavier sabe que tem um texto dele e uma entrevista que ele deu no Pinga Fogo, lá na década de 70, em que ele falava da data limite. Que o Brasil, né, o planeta, melhor dizendo, não era o Brasil, o planeta foi dado um espaço de 50 anos, para que nesses 50 anos o planeta fosse se ajustando e, depender do comportamento das criaturas do planeta, nós iríamos ou não evitar uma terceira guerra, a guerra nuclear. Então, passou-se esses 50 anos e veio a pandemia. 2019 foi o prazo, a data limite, dada pelos espíritos e trazida a informação por Chico Xavier. Tem um documentário falando sobre isso, a data limite. Então, vamos dar graças a Deus pela pandemia, porque, Luciana, mas muitos irmãos estão morrendo. Quem disse que esses irmãos estão morrendo? E isso vamos deixar para os nossos outros irmãos de outras religiões que não creem na reencarnação, que não creem na vida após a morte, mas nós acreditamos. Então, esses espíritos estão partindo, estão deixando essa roupagem material que foi emprestada para eles aqui e partindo para o plano espiritual, solicitar outra oportunidade para voltar para aqui mesmo. Uma outra roupa, com mais força, com mais vontade, com mais gás, de trazer um mundo regenerador. Então, nós é que muitas vezes buscamos os nossos conflitos existenciais, criamos conflitos onde não existem. A fase que nós estamos passando é de dor e sofrimento? Vamos voltar ao início da palestra. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Mestre Jesus venceu o mundo. Ontem nós tivemos o dia, né? Domingo de Páscoa.
que é simbolicamente a ressurreição do Mestre Jesus, que nós sabemos que Jesus não ressuscitou, porque o corpo dele carnal não voltou à vida. Não. Mas o simbolismo é ressurgir, renovar, modificar. E agora temos a oportunidade de fazer o novo. Mudar a nossa mentalidade, mudar esses pensamentos arcaicos, os preconceitos, conflitos existenciais, preconceitos de raça, de cor, de gênero. Nós não temos mais necessidade, nem momento, nem tempo para isso, não. Respeitar as diferenças, respeitar as limitações. Não foi o que o Mestre Jesus nos mostrou? Ele sentava-se à mesa com homens de má vida, com prostitutas, mas ele não se nivelava a essas pessoas. Isso é que nós precisamos compreender. Né? Ele sentava-se à mesa e tratava-os como humanos, como filhos de Deus, como irmãos. Não permitia que as mazelas dele lhes influenciassem. Pelo contrário, ele que influenciava as pessoas pela sua bondade e pelo seu amor. E aí transformava as pessoas, porque tocava no coração, amava as pessoas. Não concordava com o comportamento das pessoas, não concordava com a vida que as pessoas levavam, mas amava as pessoas. É isso que nós precisamos aprender. Amar as pessoas. Vamos lá? Reforma íntima. E a gente botou, uma metamorfose, né? Uma larvazinha se transformando em borboleta. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Evangelho segundo o Espiritismo. Somos espíritas cristãos. Estamos aqui nessa crisálida, E detalhe, quando a larva está aqui dentro, se transformando em borboleta, nós não devemos abrir, romper o casulo na desculpa de ajudar a borboleta a sair. Não. Porque enquanto ela está, se mexendo dentro do casulo, ela está fortalecendo as suas asas. Então, se a gente interferir nesse processo, ela sai do casulo, mas ela não fez o exercício das asas, não fortaleceu, então as asas ficam atrofiadas e elas não poderão jamais voar. A natureza é bela e é perfeita. Então, ela fica nesse casulo, se debatendo, se mexendo. Por quê? Porque esta dor, esta aflição, este sofrimento que ela passa é o que vai fortalecer as suas asas. Para que quando ela esteja pronta, ela saia, abra as asas e consiga voar. O mesmo ocorre conosco, meus irmãos. A dor, o sofrimento, as provas que nós vamos passando, essa pandemia que nós estamos passando, são o quê? Momentos de fortalecimento das nossas asas. Para que a gente possa alçar voos cada dia e cada vez mais altos. Com o apoio do Pai Celestial, do Mestre Jesus e dos nossos amigos espirituais. É uma pleia de espíritos que não nos abandona jamais. Somos todos alunos da grande escola da vida. Recordemos que a vida é sempre uma grande escola. Cada criatura estagia no aprendizado de que necessita e cada aprendizado é clima de trabalho com oportunidade de melhoria. Nosso amado Emmanuel no livro Segue. Somos todos alunos. Lembram lá no início, fomos criados simples e ignorantes. Todos nós, meus irmãos, temos coisas boas para dar. Temos muitos defeitos, é fato, mas também temos muitos acertos. Temos o nosso lado yin e o nosso lado yang, o nosso lado bom, o nosso lado ainda doentinho, que nós estamos todos os dias, tentando, lutando, modificar. Lembra lá na frase do Evangelho segundo o Espiritismo? Médio ou bom médio é aquele que se esforça todos os dias para tornar-se melhor.
E vamos lembrar também de Santo Agostinho, quando ele dizia, né? Fazer como eu fazia na minha última encarnação. Antes de dormir, faça uma reflexão do seu dia. Quantas pessoas você ajudou naquele dia? Em quantos você ofendeu? Quantos você prejudicou? E medite sobre isso. E no dia seguinte, tente fazer melhor, tente fazer diferente. Então, se eu reflito hoje que eu magoei fulano, olha aquilo, eu não devia ter dito, a pessoa se entristeceu, se eu puder amanhã, eu vou buscar essa pessoa, eu vou tentar me reconciliar com ela, mostrar que eu errei e que ela que estava certa. Porque muitas vezes, quando nós vamos refletir, fomos nós que estávamos equivocados, fomos nós que erramos, e não a pessoa que está do outro lado. Conhece-te a ti mesmo. E o mais interessante é perceber que nesse processo de autoconhecimento depende necessariamente do outro, pois é exatamente em nossa relação com os nossos semelhantes que vamos descobrindo os nossos conflitos existenciais. É também no relacionamento interpessoal que podemos trabalhar esses conflitos na busca da maturidade espiritual, através do exercício da convivência diária. Por exemplo, a paciência é uma virtude altamente treinada a partir da relação com o outro. Nós não podemos exigir, ou nós não temos como aprender a ser pacientes em situações que não exijam de nós paciência. Será que nós vamos aprender paciência em um pomar, né? Numa chácara, com aqueles pássaros cantando, com aquele cheiro saboroso de frutas frescas do pé? Será que nós vamos aprender paciência num ambiente desse? Não, meus irmãos. Nós aprendemos paciência no dia a dia, no conflito, né? Com vendo a dor do nosso semelhante e vencendo os nossos próprios conflitos íntimos. Agora, precisamos nos conhecer. Eu preciso colocar diante de mim o espelho que a doutrina espírita coloca. Vou dizer, Luciana, você é isso. Você está nessa condição espiritual. Então, melhore-se, modifique-se. Faça uma lista de todos os defeitos que você consegue perceber em você. E vá trabalhando. Joana de Ângeles diz que não basta a gente reconhecer os nossos erros. Não basta eu dizer eu sou orgulhosa, eu sou vaidosa, eu sou prepotente, eu sou arrogante. Não basta. É necessário reconhecer o erro, desalojar o erro, combater o erro e vencer. Compreendeu, meus irmãos? Identificar, desalojar, combater e vencer. Então, sou orgulhosa? Em que momento que eu sou orgulhosa? Reconheci que sou orgulhosa, desalojei, trouxe para diante de mim. Em que ocasião eu sou orgulhosa? O que faz com que eu fique com o meu ego inflado e eu fique cada dia mais orgulhosa? São as situações? São as pessoas? Desalojei. Como eu vou combater isto? Impedir que as pessoas falem, eu não posso. Então, como eu vou combater isso em mim? Para vencer. Como é que eu sei que eu venci? Quando alguém falar alguma coisa, eu mesmo fizer alguma coisa que aquilo não infle o meu ego. Então, eu sei que eu venci a prova do orgulho e da vaidade. Pronto, venci isso, agora eu vou buscar outro. Qual é o meu outro defeito? A avareza. Será que eu sou avaro? Então, em que momento que eu sou avaro? Desalojei, vou lutar. E assim, meus irmãos, é que nós vamos dia a dia vencendo esses nossos conflitos interiores. Como todos os indivíduos são seres humanos em processo de crescimento, em conserto, na trajetória carnal, porque ainda portadores de imperfeições de vários tipos, a aceitação de si mesmo conforme se encontra é recurso valioso para a compreensão dos limites que caracterizam os demais, tornando-se tolerantes em relação às faltas alheias em face das próprias condições agora conhecidas. Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais.
Por que que nós colocamos esse texto aqui, meus amigos? Porque Joana, a veneranda Joana de Ângeles, nos coloca aqui. Primeiro, precisamos nos conhecer. Quando nos conhecemos, sabemos os nossos defeitos. E quando conhecemos os nossos defeitos, meus irmãos, nós somos naturalmente indulgentes com os nossos semelhantes. Tem uma frase do Evangelho que eu acho perfeita, que ele diz assim, com relação à indulgência, né? O que diria eu se visse o meu irmão fazendo o que eu estou fazendo agora? Compreendeu? O que diria eu se visse meu irmão fazendo o que eu estou fazendo agora? Então, quando nós mudamos o olhar, quando nós mudamos a lente, aí as coisas mudam de figura. Quando eu sei que eu tenho a lista de defeitos, e sei que meu irmão foi criado como eu, simples e ignorante, eu passo a ser indulgente com ele, porque eu sei que ele também está na luta pelo processo evolutivo, pelo crescimento. Eu sou mais tolerante. Eu sou mais paciente. Eu sou mais indulgente. Eu sou mais benevolente. Eu sou mais amorosa. Porque eu sei a luta que ele está passando. Porque é a mesma luta que eu estou passando. Se hoje eu enfrento um problema moral, ele pode estar enfrentando um problema material ou um problema de ordem psíquica, mas sofre como eu, chora como eu. Então, precisa ser acalentado, amado como eu. Somos reencarnantes, né? A gente já explicou essa parte. Na raiz de todo processo aflitivo existe uma herança psicológica de outra existência, ressurgindo como necessidade de reparação, a fim de favorecer o espírito com novas aquisições, sem amarras, com os fracassos que ficaram no passado, ainda no livro Conflitos Existenciais. Porque no Evangelho tem provas atuais das aflições e provas anteriores das aflições. Muitos dos nossos sofrimentos são oriundos de encarnações passadas, mas muitos também são de momentos atuais que nós estamos construindo hoje. O progresso não dá saltos. Graças, porém, à reencarnação. O progresso do ser imperioso. Inevitável, e os mecanismos da evolução se expressam trabalhando e provendo a níveis de patamares cada vez mais elevados. Até quando o ser, liberto dos conflitos, conquista os sentimentos que canalizará na direção de novas metas que alcança, realizando-se, planificando-se. Joana de Ângeles, o ser consciente. O que é que ele está dizendo aqui? Liberto dos conflitos. Me conheço, sei das minhas limitações, sei das minhas imperfeições e peço a Deus todos os dias forças para me melhorar. E quem é que vai me ajudar nesse processo evolutivo? O meu semelhante. Quanto mais eu amo, quanto mais eu ajudo, quanto mais eu afago, quanto mais eu pratico a caridade moral, mais eu me aproximo desse semelhante que está em dor. E o progresso do ser é imperioso. Ninguém vai poder ir contra a lei de progresso. Então, precisamos o quê? Nos fortalecer, né? E aí a gente encerra com essa imagem linda, que para nós é um resumo do que é a doutrina espírita em nossa vida. Meus irmãos, atualmente todos nós temos sofrimentos, todos nós temos conflitos. E vimos aí alguns dos conflitos que permeiam a nossa sociedade. E se permeiam a nossa sociedade, estão próximos de nós, dentro de nossa casa, no nosso trabalho material, no nosso trabalho espiritual. Quando passar esta pandemia, nós vamos ver que muitos conflitos que estavam guardados irão eclodir.
E o número de necessitados, não se iludam, vai ser bem maior do que o que a gente está vendo agora. Porque neste momento as pessoas estão confinadas em suas casas. Mas no momento em que elas, entre aspas, estiverem libertas, por causa daquele equívoco que a gente conversou anteriormente, porque nós somos espíritos. E não são 4 paredes que nos prendem, não, meus irmãos. A nossa mente vai onde a gente quiser ir. Emmanuel, na mensagem Estás Doente, no livro Fonte Viva, a mensagem número 86, ele diz uma frase, é assim: a mente é fonte criadora. Então, a nossa mente plasma aquilo que a gente quer. Então, se nós começarmos a partir de agora, mentalizar um mundo de regeneração, mentalizar espíritos, trabalhadores do bem ao nosso redor, nos fortalecendo, nos intuindo, pensamentos positivos, trabalhos edificantes, né? Nos intuindo a ler livros que nos auxiliem a abrir a nossa mente. Nós vamos ver que as coisas irão melhorar, como estão melhorando. O bem sempre existiu e sempre existirá. E o bem está sendo feito sim, está sendo propagado sim. O problema é que o mal faz mais barulho. Tem uma fábula que fala da carroça cheia e a carroça pesada, né? A carroça, quando está leve e as latas estão presas atrás, ela faz muito barulho. Mas a carroça, quando ela está cheia, mesmo que tenha várias latinhas atrás, ela vai, seguindo o caminho dela e faz menos barulho. Então, o mal, ele é vazio, ele é oco, ele faz muito barulho. O bem é profícuo, o bem é perene, o bem não cessa jamais. E somos trabalhadores da seara do Cristo. E como trabalhadores da seara do Cristo, nós permaneceremos firmes na frente de batalha, no dizer de Emmanuel, não é? E Paulo de Tarso, né? Vamos colocar o capacete da esperança e vamos trilhar para a construção de um mundo de regeneração. Mais uma vez agradecemos às irmãs a oportunidade que possamos juntos, né, aqui ou no plano espiritual, nos encontrarmos felizes, de cabeça erguida, porque teremos feito a nossa parte para a construção de um mundo melhor. Muita paz para todos. Fique com Deus. Mestre amado Jesus, te agradecemos por esse instante. Ao tempo, Senhor, e te pedimos, tem misericórdia de todos os que choram e que sofrem, todos que estão no vale dos suicidas, as crianças que estão abandonadas nas ruas, os jovens que estão perdidos nos vícios das drogas, das ilusões do mundo, os materialistas, os avaros, aqueles que estão passando fome, Senhor, física e espiritualmente. Cobre, Senhor, essas criaturas com teu amor. Pai que estás nos céus, glorificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. Pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, todas as nossas dívidas, assim como perdoamos quem nos deve. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações. Livra-nos de todo mal.